Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos ver quem vai entrando aqui. Boa noite. Que bom que vocês estão por aqui. Érica, Ana Lúcia, Paulo Dimas. Obrigada. Thaís, boa noite. Boa noite, pessoal. Ângela, Mari Martins, boa noite. Que bom ter vocês aqui. Olha, hoje a minha convidada será a advogada Amanda Jimenez. Ela é mentora, professora especialista em família, sucessões e planejamento patrimonial. Nós vamos falar sobre um assunto. Boa noite, Regina. Boa noite, Sônia. Então, pessoal, nós vamos falar hoje sobre um assunto aqui no nosso podcast live. Todos nós vamos falar sobre divórcio, casamento e divórcio, né? Vamos falar com essa advogada que tem, inclusive, uma plataforma que chama Mara Connect. Ela vai contar para a gente como é que funciona essa plataforma. Ela tem um Instagram bastante ativo, com muitas lives interessantes sobre vários temas, como eu falei, sobre família, sucessões, planejamento patrimonial. Ela tem uma maneira bastante didática de falar e de trazer assuntos, às vezes, complexos. Então, vamos esperar a advogada Amanda Jimenez, que ela entre aqui para a gente começar essa conversa. Nossa, eu tenho tantas perguntas para fazer, viu? Sou tão interessada nessa parte jurídica que envolve a parte de família e às vezes é tão complexo, né? Muda tanto, a gente não entende muito das leis. Então, eu acho que vai ser uma contribuição bem importante, não é? Que a Amanda vai trazer aqui para a gente. Então, vou esperar ela entrar. E Amanda, você está por aí? Vamos ver. Olha, boa noite, gente. Marcela, que bom. Gente, às vezes eu não falo o nome porque às vezes o Instagram não é o nome, né, da pessoa. Então, Bruna, Carol Figueiro, é isso? Boa noite. Guga 1603, boa noite. Lucas César, olha, quanta gente aqui, que bom, viu? Então vamos esperar, né, a Amanda, para que a gente possa... Ah, chegou, vamos lá. Será? Vamos ver. Amanda. E... Opa, Olá! prazer, conhecemos aqui agora, não é, Amanda? Eu não sei se Está me ouvindo? Ih, a internet, vamos ver está me o que aconteceu. Estou ouvindo. te ouvindo, eu não estou. Agora descongelou. Agora foi. Tudo bem, e você? Tudo bem, boa noite. Muito obrigada por ter arrumado esse tempinho aí na sua agenda para conversar com a gente desse assunto tão importante, né? Casar Sim, ócio. e E obrigada pelo convite também. Muito obrigada, muito honrada com essa possibilidade, essa oportunidade de trabalharmos juntas aqui nessas eu tenho informações. Eu acompanho bastante você no Instagram e aí aprendo a opção de coisas, porque essa questão jurídica, não é? Ela é tão técnica e é tão bom quando tem alguém que pode decodificar, né, essa linguagem jurídica para que a gente possa, o público, a gente possa entender melhor, né? Essa é a intenção. Me fale uma coisa, eu já te apresentei antes de você entrar,
Você quer se apresentar também, falar um pouco sobre você? Eu sei que você tem uma plataforma super interessante que chama Mara Connect, não é? Você gostaria de Isso. falar um pouco disso? Eu queria, né, primeiro agradecer, tenho certeza que a apresentação foi maravilhosa, acho que não tem o que complementar. Falar a respeito do Mara é falar sobre muito mais do que a minha profissão, porque o Mara foi algo que eu idealizei, cheio de propósito, né? Eu sou filha de pais divorciados e, em decorrência desse divórcio, eu era jovem, tinha 12 anos, e eu até fui para a área do direito por conta disso, né? De ter vivido com a minha mãe, com as minhas irmãs, o divórcio. E então eu comecei a atuar, 23 anos, eu sou advogada, comecei a atuar. O direito de família sempre me perseguiu e já tem aí 12 anos que eu estou atuando só em direito de família e sucessão. Aí, quando foi há uns 2 anos atrás, eu comecei a procurar fazer muito mais do que eu estava fazendo só dentro do escritório. E então eu fui a um congresso que era sobre inovação e acabei tendo um insight ali, né? Deu um start. Falei, bom, eu vou, além da advocacia de dentro do escritório, eu vou procurar também passar o meu propósito de vida, que é auxiliar as famílias que estão desconstruídas, digamos assim, que estão passando por um momento difícil, assim como eu já passei uma vez, né? E vou criar uma ferramenta de atendimento global a essa família. Então nasceu o Mara. Mara é o nome da minha mãe, né? O nome dela é Marili, e daí o apelido dela é Mara, então Mara Conete não tem muito a ver com a questão familiar, mas tem um propósito por trás disso, o nome do aplicativo. E ali é um lugar em que as pessoas vão encontrar informações, né? A informação ali, ela é franca. Se vocês quiserem entrar e pesquisar, e vão ter ali acesso a muitas informações. Então, acaba que o Mara ele veio para somar, né? Para empoderar essas famílias e com informações seguras. Não é igual uma busca no Google, que ela é genérica, Sim. ali ela é direcionada, então a pessoa vai respondendo uns questionamentos e conforme esses questionamentos são sendo respondidos, a plataforma vai passando ali outras alternativas. Então, essa era a intenção, né? E daí o Mara não faz atendimento só jurídico, ele tem também ali o que eu falo de atendimento 360, né? Porque ele traz as questões de seguro de vida, de várias outras vertentes que servem para a família. E Sim. ali tem tudo mais direcionado para um atendimento acessível. Então, a informação ela é franca, né? Ela está ali disponível, não tem custo algum. A partir do momento que o cliente optou em fazer a contratação, aí ele passa para um ambiente seguro e ali dentro do ambiente seguro ele pode fazer essa contratação. E assim, dentro do Mara, eu só consigo atender o que é consensual. Sim, Eu não consigo atender os casos litigiosos, né? Mas claro. tudo que é consensual, eu atendo tranquilamente ali dentro do Mara. Então, é uma possibilidade que as pessoas têm de ter um atendimento, né, que vai ser mais acessível por conta de não haver a necessidade do pagamento da consulta inicial, mas que tem também a possibilidade de ter acesso ao meu escritório, às pessoas que ali foram treinadas por mim, né? Mas que Mas oportunidade, não é? Que oportunidade que você criou, importante, interessante, porque tantas vezes as pessoas ficam tão perdidas sem saber por onde começar e ter um caminho, né, uhum, esse com informações seguras, não é? Com você também podendo esclarecer, é um privilégio, né, poder acessar essa plataforma, né? Ter esse conhecimento gratuito e a qualquer momento, a né? qualquer momento. Uhum.
né? Agora, Amanda, na sua experiência, eu andei lendo, não sei se a minha leitura está correta, porque é uma leitura de Google, né? Então ela é e Mas vamos lá, essa é a intenção. Vamos você disseminar a informação. vai me corrigir e aprofundar. Em 2022, o Brasil tinha uma estatística de um divórcio a cada dois casamentos, né? Isso em 2022. Eu não sei como é que está essa estatística, se foi feita alguma estatística atualmente, mas na sua experiência, tem havido tantos casamentos quanto divórcios, ou tem havido mais divórcios que casamentos? Essa estatística de 2022, ela veio assim bem carregada ainda das consequências da pandemia, Sim, né? sim. Eu nunca trabalhei tanto quanto eu trabalhei na pandemia, seja pelos casos de inventário, né? Infelizmente, pelos falecimentos ali, quanto pelos divórcios. Então, o que a gente observa é que essa estatística de 2022, ela ainda refletia, né, o fato das famílias estarem juntas dentro de casa, terem passado ali 2 anos em isolamento, e foi o momento que eles tiveram de se, digo assim, se reencontrar, né? Hum, Se reencontrar na forma mais genuína do casamento, do casal, que é conviver 24 horas por dia dentro do mesmo local. Então, essa estatística de 2022, ela ainda trouxe um pouco os reflexos da pandemia, né? Eu atendi muitos casais que eles descobriram que queriam se divorciar durante a pandemia, mas vieram se divorciar só em 2022. Um pouquinho ainda ali em 2023, daqueles casamentos que tentaram resgatar e não conseguiram, acabaram se divorciando em 2023. uhum, Estatística de 2024 a gente não tem ainda. Mas sim. o que eu te digo é assim: a gente ainda tem mais casamentos do que divórcios, né? Eu incluo nessa estatística, além dos divórcios, as dissoluções de união estável. Então, porque quando eu falo casamento, eu estou considerando tanto a união Tá. estável quanto o casamento, Eu ia né? perguntar se você considera no casamento a união estável. É considerado também. Sim, só que o que preocupa muito, né? Isso é uma preocupação assim muito grande de quem é da área, é a falta de buscar orientação antes do casamento, Glenda. Porque o que acontece? As pessoas, quando elas vão se casar, elas pensam muito na festa, né? No quem convidar, quem serão os padrinhos. Então é tudo muito maravilhoso, tudo muito lindo. Acho a coisa mais linda você fazer aqueles kits para convidar uma pessoa que você gosta para ser padrinho e tal. Então, tudo é pensado muito nos mínimos detalhes da festa, daquele acontecimento social, né? Sim, Mas as pessoas não se dão conta de que o casamento vai para muito além do que o acontecimento social, do que a festa, né? E tá. nós estamos numa geração aí que, infelizmente, eles estão despreparados, muitos estão despreparados, não digo a geração toda, mas muitos estão despreparados para o casamento. Uhum. Então, é uma decisão que eles tomam. A gente vê muitos casamentos sendo desfeitos Sim, prematuramente, né? Eu digo assim, da questão de duração, sim. porque a gente sabe que um casamento não é fácil, de fato, né? Mas a estatística mostra que os casamentos estão se desfazendo muito mais cedo. Então, a gente hoje está tendo ali a onda dos casamentos, dos divórcios Ah, grisalhos, né? essa pergunta que eu ia fazer a Que você. são os nossos, as pessoas da nossa faixa etária ali, que se casaram e hoje estão com casamentos de 20, 25 anos, estão desfazendo. Ok, mas a gente também tem um crescimento muito grande dos divórcios prematuros. Então, casamentos ali de 2, 3, 5 anos, né? Eles ainda são recém-casados. Então, muita coisa ainda não foi dada a oportunidade de se aparar as arestas ali dos dois
descobrirem o que de fato querem, né? Uhum. Então, essa falta de planejamento para o casamento na parte legal e na parte até psicológica, Sim. eu acho fundamental a gente dar um olhar direcionado para isso, porque isso fortalece, né, a união das pessoas. Sim. Então, a gente sabe que o casamento ele dá certo sendo uma via de mão dupla. Uhum. Só que para que um entenda a necessidade do outro, me corrija, né? A doutora Blenda sabe muito mais do que eu, mas que para que dê certo, essa via efetivamente tem que ser de mão dupla. Então, saber conversar, saber compartilhar, cooperar, né? É uma coisa que eu vejo que ainda há muita dificuldade nisso. Uhum. Eu E falo demais, tá, não doutora? tem problema. Eu vou, porque acho tudo muito importante e interessante. E você diria, Amanda, o que um casal, antes de casar ou de ter uma união estável, porque hoje tem muitas maneiras de estar juntos, né? Uhum. Casamento tradicional, mas tem várias maneiras de estarem juntos. O que você acha que é essencial, do seu ponto de vista, que um casal converse antes de decidirem por casar, né? Até do ponto de vista jurídico, porque tem Uhum. uma coisa que eu vou incluir aqui na pergunta, que é uma coisa que eu vejo aqui no Brasil, principalmente, eu não sei nos países de fora como é que, em outros países como é que funciona, mas essa questão do regime de bens é um engasgo, muitas vezes, nessa conversa. E essa ideia de separação de bens, comunhão parcial de bens, né? Isso ainda, pelo menos eu tenho acompanhado, fica muito associado a quanto eu sou amado, a quanto de confiança você tem em mim, enfim. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, quer dizer, primeiro, que pontos são importantes que um casal converse, e essa questão do regime de bens, que eu acho que é um negócio fundamental de ser decidido. Enfim, isso aí dá margem para outras conversas, né? Ou outras É, que chegam nessa. Né? olha, foi assim fantástico. Eu entendo que a questão do regime de bens ela é a ponta do iceberg, Ah, sabe? Por quê? A gente já vê que os casais, quando eles vão para o casamento, muitos sequer conversaram a respeito de educação de filhos, se querem ou não ter filhos, né? Tenho muitos casais que eu recebo no escritório que a divergência deles é: ah, mas eu nunca quis ter filho. Não, mas eu quero, eu casei, mas eu quero ter filho, entendeu? Então são coisas tão simples da gente conversar, da gente tratar a dois, né, que uhum, estão sendo esquecidas. uhum, Então, essas pequenas coisas que seriam necessárias de conversar, como que a gente vai dividir as despesas da casa? Quanto que a gente ganha os dois juntos? Será que a gente vai dar conta de alugar ou vamos comprar? O que que a gente vai fazer? Então, falta muito diálogo, uhum, muito, muito. E como falta o diálogo, então chegar na conversa do patrimonial ofende, uhum, né? Porque se uhum. fosse um casal que fluísse no diálogo diariamente, essa não seria uma conversa ofensiva. Muito pelo contrário, essa seria uma conversa madura, né? Claro. Então, isso eu vejo com assim, muita clareza. Tanto é que tem muitos casais que eu recebo no escritório que eu pego e sempre faço assim, atendo um, depois atendo outro, quero ouvir os dois, tento fazer círculo restaurativo com eles, porque eu falo assim, olha, o que você está me falando não tem nada vindo do teu coração. Está totalmente diferente, desconexo. Então, vamos para uma terapia de casal, vamos tentar aí resgatar esse diálogo, né? Porque vocês estão partindo para algo muito extremado. Às vezes, sentar, fazer terapia de casal, vocês vão conseguir recobrar ali o bom senso ou até mesmo adquirir, né? Porque, como eu falei, tem muitos que nem conversar sobre isso não conversam. Eu recebo casais que, se você perguntar assim,
Ah, qual que é a comida que ele mais gosta? Ou qual a comida que ela mais gosta? Não sabem, né? Então, isso é muito triste da gente ver. Então, eu penso assim, que essa questão do regime de comunhão de bens, ela é a consequência, é um termômetro de diálogo, para a falta de maturidade de os dois se reunirem e tratarem tudo juntos, né? Porque a gente que é casado e está bastante tempo casado, a gente sabe quantas adversidades nós vamos passar durante a vida, né? Claro. Então, doença de filho, a nossa própria doença, vai comprar, não vai comprar, vai vender, tá dando certo. Então, tudo é muito necessário diálogo. E Uhum. até para a educação de filho também, né? Claro. Porque não é fácil. Cada um vem de uma educação, cada um vem de um princípio. Então, até a gente conseguir chegar num consenso de, olha, isso eu não concordo, um não desautorizar o outro. Então, essa questão do regime de bens tem que ser tratado, sim, antes do casamento. E aí entra até um ponto muito importante, que seja em casamento ou em união estável, é extremamente relevante ser feito o contrato pré, Uhum. né? Então, é chamado contrato pré-nupcial, é isso? Quando é casamento é antenupcial, ou seja, Ah, antes das núpcias, sim, né? E quando é união estável, é um contrato de união estável que a gente faz. Aí ele não tem a mesma formalidade do casamento. Ele entendi. pode ser feito a qualquer momento. O casamento, ele exige que seja feito antes do casamento, para que a gente consiga verbar ele dentro da certidão de casamento. Sim, sim. Então, o Código Civil ele está passando por transformações agora, tá? E uma das transformações que vai alterar essa questão das proclamas no casamento. Então, hoje é quando, da mesma época quando nós casamos, tá? Lembra que a gente tem que dar entrada com a É, documentação, esperar lá pelo menos os 30 dias, vai publicado em edital, tudo aquilo. Então, por isso, hoje, quem for casar hoje, antes da alteração do Código Civil, tem que procurar um advogado especialista, uma advogada especialista para fazer o contrato, esse pacto antinupcial que a gente chama, pelo menos 30 dias antes do casamento. Porque entendi. daí esse contrato, que a gente chama de pacto, ele tem que ser, ele tem que correr os trâmites dele junto com as proclamas. Se for Uhum. união estável, não tem essa exigência, tá? Entendi, entendi. Mas essa alteração que ainda não entrou em vigor, essa alteração, não é Ainda isso? não, Ainda ainda não. não. Mas tem uma outra, se eu estiver falando bobagem, você me avisa, Pode porque deixar. eu não domino. Não, e eu também, pelo amor de Deus. Mas agora você tem um tipo de divórcio que qualquer um dos dois pode pedir sem autorização do outro, é isso? Como que funciona? Isso. Então é assim, ó. Até 2002, o casamento ele era muito baseado na tradição, né? Então casou, tá casado, acabou. Ah, quero divorciar. Você só vai divorciar se o outro concordar. Uhum, Então a gente precisava ter um motivo para o divórcio. Qual o uhum. motivo? A traição, o não amar mais, depois de muito tempo que foi considerado. A gente precisava ter uma causa. Quer dizer, Alguém tinha que ser culpado. falta de amor não era motivo, né? Não. Alguém tinha que ser culpado por esse divórcio. Sim, Tá? sim. Aí o que aconteceu? Com a entrada em vigor do novo Código Civil, que foi lá em 2002, ele veio muito assim com a roupagem da autonomia da vontade privada. Hum, Então, você casa se você quiser, e se você casa se você quiser, a tua vontade de estar casado é muito importante. Então, deixou de se procurar um culpado pelo fim do casamento e passou a se valorizar mais o afeto, que a gente chama, inclusive, dentro do direito de família, de teoria do afeto, hum, porque foi também o que depois
né, fundamentou as adoções socioafetivas, tudo. Então tudo nasceu lá do casamento. Por que que agora você pode divorciar? Não quero mais estar casada, essa é a minha vontade, então eu posso fazer o pedido do divórcio que vai ser concedido. Inclusive, nós já temos agora, de uns 4 anos, de uns 3 anos para cá, a possibilidade de ser feito o divórcio liminar, né? Não precisa nem o outro ser ouvido, que foi o que aconteceu ali no caso de um participante do Big Brother, acho que Bruno, se eu não me engano o nome dele, que ele estava participando, a esposa entrou com um pedido de divórcio e foi dado o divórcio, sem ele nem ser ouvido, né? Então foi algo que muita gente indagou, mas como que vai ser concedido o divórcio se ele nem foi ouvido, se ele está lá dentro da casa sem poder se comunicar com ninguém? Mas é por causa da teoria do afeto, né? Ela não queria mais estar casada com ele. Não havia necessidade de ter um culpado para isso. Não tem mais motivo. E isso transformou demais o processo de família, porque antes, imagina, eu advogo há 23 anos, então eu já vi coisas dentro de processos de família que são muito tristes da gente ver, né? E isso impacta demais, até mesmo no pós-divórcio, porque as pessoas já estão ali magoadas, já estão ali. é, Como que eu me ajuda? Frustradas, né? Eu acho que frustradas também, Frustradas, tem de ótimo. alguma forma um projeto, né? De Exato. modo geral, Já estão enlutadas, né? sim, E daí você vai para uma ação judicial, em que ali você fica lavando toda aquela roupa suja, mexendo na ferida, sabe? O que que acontecia? Esse casal não tinha diálogo nenhum depois. Então, o que acontece? Não é porque a gente não é mais casados que a gente precisa se odiar e nunca mais ter um bom relacionamento. A gente tem um filho em comum, sim, né? sim. Então, isso mudou. Agora a gente entra com um pedido de divórcio, é muito mais simples, né? Olha, fulano de tal não vê mais perspectiva em continuar junto, já tentaram, tal, não tentaram, não querem mais, vamos para o divórcio. Aí a gente vai tratar as questões que são inerentes ao divórcio, que é a partilha de bens, se a mulher vai voltar ou não usar o nome de solteira, agora o próprio homem, que também tem alguns que alteram o nome, guarda de filhos, convivência socioafetiva, alimentos. Então, são coisas que a gente vai tratar, independentemente se o motivo da, desse divórcio foi X ou foi Y. O E, casamento acabou. essa, e havendo essa possibilidade, isso diminui os litígios ou não? Não necessariamente diminui os litígios. O que eu vejo assim, diminui a lavação de roupa suja. Ah, sei. O tempo do Quando quando ele tem que ser litigioso, ele vai ser litigioso. O casal já tem aquela predisposição a não querer fazer o consensual, né? Agora, se for para ser o consensual, fica mais leve, entendeu? Até porque quando o cliente vai nos procurar e ele está procurando um profissional que é bastante consciente, começou a falar, né? A gente já fala, olha, se você não quiser entrar nessa seara, você nem precisa, porque a gente não precisa justificar o porquê que esse casamento está acabando, Uhum, né? Isso é uma uhum, coisa que a vontade de vocês acabou. uhum. Então, isso diminui a polarização, sabe? Agora, tem uma coisa que você traz muito, que eu acompanho, né? A questão dos filhos, né? Nessa história, porque às vezes me dá um pouco a impressão de que se um casal não consegue se juntar, ele também não consegue se separar. Por isso que às vezes é tão importante isso que você sugere, né? De procurar ou uma terapia de casal, ou uma mediação, né? Que Uhum. possa estabelecer o diálogo para poder, se for o caso, se separar, mas em outras condições, com menos animosidade, com mais diálogo, enfim, né? Agora, tem a questão dos filhos, e muitas vezes a gente vê um litígio
né? Quase como se o casal ficasse juntos. Tem até um livro que chama Juntos pelo Litígio, né? Quer dizer, o litígio mantém aquele casal juntos e as crianças, ou se tiver uma criança, ou duas, ou três, enfim, os filhos, é, eu, pelo menos, percebo que há um sofrimento muito grande nesse processo. Queria saber da sua experiência em relação aos filhos e esse tema que vem junto da alienação parental, né? Sim, E hoje a gente observa, hoje tem um olhar jurídico para isso, né? tem um respaldo, Tem né? um respaldo jurídico, né? Assim, o que eu havia dito, né? Começou errado no sentido de não saber dialogar, não saber levar isso à mesa, né? A pôr a mesa para ser debatido de forma saudável pelo casal. A tendência é que no divórcio isso se polarize e a criança seja utilizada como até uma moeda de troca, né? Eu acho triste falar isso, mas é a verdade, porque assim, bom, se você não vai estar comigo, então você também não vai estar com a criança, né? Meio que parece que está utilizando a criança como uma vingança. Porque dependendo do caso, é onde mais vai doer. Dependendo, não. Certeza que é onde mais vai doer, Mas, né? sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mexer onde mais dói. E aí que a criança entra, como eu falei, como uma moeda de troca. Troca em que sentido? Se eu tô triste, você também tem que ficar triste. Se eu perdi, você também vai perder alguma coisa, né? Então, é aí que entra essa minha fala de tentar resgatar o diálogo, não necessariamente para que o casamento não seja Sim, desfeito, mas para que ele seja desfeito de uma forma madura, sim, né? claro, claro. Porque os filhos não são culpados. E isso a doutora pode falar muito mais do que eu, é uma culpa que eles carregam, né? Porque, querendo ou não, se você ouve, a gente quando está em formação, até eu estava vendo os posts e entrevistas da doutora, nós estamos em formação, a influência materna e paterna é tão forte, Sim, né? sim. Quantos problemas que a gente vai empurrar para baixo do tapete dos nossos filhos, problemas que não são deles, são nossos, né? Principalmente quando são muito pequenos, né? Que ainda a criança tem uma tendência a achar que ela tem algum tipo de culpa, vamos Uhum. dizer, né, de toda essa confusão que está acontecendo. E tem, às vezes, uma questão de um falar, né, para a criança, de alguma forma, mal do outro. Né? E, Isso é alienação parental, sim, né? Essa campanha contra o outro, essa ficar minando a imagem do outro, ou até mesmo não precisa necessariamente ser o pai e a mãe, mas algum outro familiar do círculo ali que queira, né, minar a imagem do outro. Então, tudo isso configura a alienação parental. então, a E alienação parental não é somente do pai ou da mãe, né? É de não, um integrante da família que possa estar interferindo no desenvolvimento dessa criança, na relação dessa criança. Né? o importante é que seja na relação da criança com um dos genitores, Sim, entendeu? sim. Por isso que é a alienação parental. Uhum, Então, às vezes você tem uma figura de uma avó que faz isso, né? uhum. Um enteado ou um filho de outro casamento. E são coisas, às vezes, muito tênues, assim, né? Então, mãe, vamos comer um lanche? Ah, não dá pra gente comer lanche porque teu pai não quer aumentar o valor da pensão, entendeu? Uhum. Pai, você pode sei lá, me fazer um pix de R$ 50 para eu tomar um lanche na escola? Ah, já paguei a pensão para tua mãe, entendeu? Então, não é paguei a pensão para a mãe, aquilo não é pago para a mãe, é o dinheiro do filho, Sim. né? É um valor que é pago para o filho. Então, tem muitas coisas que eu ouço no escritório, assim, e que já dão indicativos de como que aquilo vai funcionar, como que aquele divórcio vai funcionar, porque
A palavra tem muito poder, né, Glenda? E eles falam, é, esses dias um falou assim para mim, ah, ela é meio burrinha, assim, ela não sabe fazer as coisas direito. E eu peguei e falei assim, você fala assim, perto do teu filho? Ai, não pode, doutor? Eu falei, não, você não pode falar assim perto do teu filho. Você pode achar a tua esposa uma porta, mas você não pode falar assim perto dele, né? E a mesma coisa, a gente tem situações concretas de mães, né, que falam coisas e que não se dão conta, nem se dão conta de que estão falando, né? Então, ah, vai para casa daquele cara lá. Não é para casa daquele cara. Hoje você vai para casa do teu pai, né? Uhum, Ou uhum. habita aquele cara lá Excelente, e, sim, sim, né? Então, assim, as palavras têm muito poder, principalmente na cabecinha de uma criança, né? claro, claro. Agora, na sua experiência, as mulheres, né, elas ainda passam por mais dificuldades num processo de divórcio. Claro, eu entendo, depende também de cada caso, não é? Eu fico pensando, por exemplo, em casamentos muito longos, né? Uhum, 5 anos, de 30 anos, 40 anos, né? Tem casamentos se desfazendo nesse tempo, que às vezes há mulheres que se dedicaram ou que passaram a vida, não cuidando da família, dos filhos, até da profissão do marido também, acompanhando. E quando há um divórcio, elas não têm muitas vezes recursos próprios para lidar, não é, com a diferença, porque numa separação, não sei se eu estou correta nisso, mas numa separação você passa a dividir muito mais, né, os bens do que quando você estava juntos, né? Então há um, uhum. vamos chamar assim, entre aspas, um empobrecimento, né? E que muitas vezes essas mulheres, eu estou falando mais dessas, porque são casamentos de uma geração mais para trás, Uhum. mulheres que muitas vezes não tiveram, não produziam receita própria, né? Então, como é que, na sua experiência, se há um prejuízo maior para as mulheres nesse caso? Ah, há um prejuízo maior e lógico que hoje a gente já tem muito mais ferramentas, né, que viabilizem que isso seja feito de forma mais tênue possível. Então, a gente tem os alimentos compensatórios, a gente tem alimentos sendo fixados em prol das mulheres com mais incidência do que antigamente. Uhum, Só que mesmo assim, ainda há um temor muito grande das mulheres em se divorciar, por causa da dependência financeira, por conta muitas vezes da dependência emocional. Tem mulher que ela não sabe, infelizmente, ela não sabe o que tem dentro de casa, né? uhum, Ah, eu não sei se tem, mas tem algum imóvel? Não sei. O carro? Não sei. Não sei. Então, e isso é, assim, faço a nossa meia-culpa na qualidade de mulher, né? Mas também é fruto de uma sociedade que vem trazendo essa figura masculina como sendo a provedora única e exclusiva da família, sim. né? No qual a mulher não precisava fazer nada. Então, não, estou trazendo pão para dentro de casa, isso é o suficiente. Você não precisa saber mais do que quanto gastar no mercado, né? Uhum, uhum, Então, isso faz com que a mulher tenha uma dependência emocional muito grande, de não se sentir capaz de recomeçar uhum, sem estar ao lado daquele homem. Sair da zona de conforto é muito difícil, né? Por mais que a gente que olha de fora não vê, não enxerga como uma zona de conforto, mas para ela é, afinal de contas, por tantos anos deu certo, né? E também o homem faz a mulher acreditar de que ela não é capaz de se virar sozinha, de conseguir fazer o que ela faz hoje, e ela nem se dá conta que ela já faz tudo sozinha. uhum, Muitas mulheres nem se dão conta que elas já fazem tudo sozinha. Eu sim. tenho mulheres que o marido é o único provedor, né, financeiramente falando, e ele fala para ela assim: olha, você tem tantos mil para você gerir a casa.
Quanto que ele ganha, não sei. Mas ela consegue fazer milagre com aquilo que ele manda ela usar, entendeu? É, Então, então, é um ponto muito importante, não é? Porque não há comunicação, né? Do que, por exemplo, esse homem produz, né? Qual é o tamanho do patrimônio, qual é a renda de fato, né? Muitas vezes isso é até, dependendo da condição, isso nem é muito falado e é até escondido, vamos dizer, né? E algumas mulheres é. ficam, até quando algumas mulheres enviúvam, também acontece isso. Uhum, Saber nem por onde começar, né? O que eu vou fazer agora, por onde eu começo, e essa questão financeira mantém alguns casamentos, né? Mesmo que não sejam muitos contábeis, mas mantém, mantém. né? Mantém. E, e o que a gente observa, assim, se tem filho homem, você falou, né, da dependência até depois no falecimento. Se há filho homem e essa mulher nunca, sempre foi dependente financeiramente e emocionalmente do marido, no momento que o marido falece, um dos filhos vai acabar assumindo essa figura de Interessante. é muito interessante, assim. Vai procurar para fazer, eles me procuram para fazer o inventário desse patriarca aí que faleceu, e a gente vê que é muito comum que o filho masculino tome a frente. Quer dizer, Muito comum. o padrão, vamos dizer, patriarcal permanece, né? Permanece. Vai sendo, vai sendo sucedido por outro homem, né? Se não é o filho, Aquele ciclo. né? Claro, Exatamente. claro, claro. Então, é uma coisa assim que um escritório de advocacia de família e sucessões, que é só o que eu trabalho hoje, ele é meio que um laboratório humano, assim, sabe? Porque a gente se depara com coisas que você fala, meu Deus, né? Teria tudo para que fosse feito de forma amigável, para que fosse feito de forma mais leve, mas você vê o receio da mulher. Quantas mulheres que vão me procurar para fazer uma consulta, às vezes, e elas ficam querendo justificar, né? Ai, doutora, eu tô aqui, mas olha, não é que meu marido seja ruim, Aham. entendeu? Mas assim, eu não sei, falta alguma coisa. Então, você vê que ela está se policiando, ela está se crucificando ali, se martirizando por estar procurando um direito dela, né? Sim. E até E porque quando, na minha experiência, muitas vezes a mulher se sente, né? Eu acho que tem uma tradição muito antiga, ela se sente um pouco responsável pela continuidade, não é? Ou pelo insucesso, vamos dizer, do casamento, né? Então, a coisa do para sempre, né? Unidos para sempre, me dá um pouco essa impressão que a gente, como mulher, carrega muito isso, inclusive em relação aos filhos, né? Se é uhum, uma mulher que pede a separação, é um processo muito doloroso de pedir uma separação, uma mulher, de modo geral. Porque ela uhum, carrega essa ideia de que, né, ela vamos dizer, a coluna, né, ela é o esteio ali. Se ela quiser, ela faz a coisa dar certo, né, ou não. Então, e até você falando isso, me veio a imagem, né, de quando meu pai e minha mãe se divorciaram, foi muito interessante. Agora você falando, nossa, veio a imagem bem certinho, assim. A, o meu pai saiu de casa de manhã, nós saímos para a escola, minha mãe professora, e daí quando nós voltamos na hora do almoço para almoçar, ele já não estava mais em casa. E nós tínhamos uma funcionária, né? E eu lembro que nós somos em três irmãs mulheres. Nós entramos em casa e a hora que a dona Josefa falou para nós assim, ó, o pai de vocês foi embora. Eu e minhas irmãs, a gente sentiu um alívio assim, tão grande, né? Poxa, vai acabar, acabou o tormento das brigas dentro de casa. E minha mãe começou a chorar. E daí eu lembro que a dona Josefa, uma funcionária nossa por muitos anos, assim, era meio que uma avó nossa,
ela pegou e falou assim, mas Marília, por que que você tá chorando? Daí a minha mãe pegou e, você queria que ele continuasse em casa? Minha mãe falou assim, não, não é isso, é que agora a minha responsabilidade está muito maior. Como que eu vou dar conta de tudo isso? Três meninas. Aí eu lembro que a dona Josefa pegou e falou assim para ela, Marili, você sempre deu conta sozinha. Uhum, uhum. Então, veja, nós estávamos em cinco mulheres dentro de É, casa. é. Eu acho que isso ocorre, não é? Principalmente quando essa decisão vem da parte das mulheres. Agora, eu queria te perguntar uma coisa, que é as leis que regem, né? O casamento, a união estável entre um homem e uma mulher, são as mesmas que regem o casamento entre pessoas do mesmo sexo? São, são as mesmas regras. As mesmas. As mesmas regras, tanto de partilha de bens, quanto dos deveres, né, de coabitação, de fidelidade, essa questão de se no futuro houver um divórcio, uma dissolução de união estável, a responsabilidade para com os filhos, tudo da mesma forma. Houve uma resistência muito grande, né, em se reconhecer a igualdade Ah, entre ah, os casamentos homoafetivos e os casamentos entre pessoas de sexos diferentes. Mas a partir do momento que foi reconhecido, o tratamento ele é igual. Ele tem que ser aham. feito de forma isonômica, se escolher regime de bens, se fizer adoção de criança ou inseminação artificial, tudo exatamente igual. Uhum, uhum. E na sua experiência, agora a gente pensando em casamentos entre pessoas, né? Uhum. Casamentos homoafetivos ou heteroafetivos, na sua experiência, quais seriam algumas dos motivos alegados mais frequentes de separação? Olha, a questão financeira pega muito. O campeão, eu diria que é a violência, né? Independente se é a violência física ou emocional, financeira, é a campeã ali nos índices de divórcio que eu atendo. Mas questão financeira é muito determinante, porque e a financeira é aquela situação que eu acho que é bem desenhada, assim, sabe? A mulher ela tem independência financeira dela, o homem não está correspondendo a essa independência financeira dela, e por isso o casamento acaba se desfazendo. Aham. Então, e esse é o tipo de casamento que a mulher, de divórcio que é a mulher quem procura. A Ah, mulher que uhum, ela tem autonomia financeira dela, não está dando certo, e por conta financeira, então ela fala assim, não tem por que eu ficar aqui. E aí que nos faz enxergar, né, como a dependência da mulher que não tem a sua independência financeira, como a dependência do marido é grande. Porque quando ela está segura de que ela vai dar conta, ela procura sem medo, né? a E inteira faz uma diferença muito grande, né, dentro da relação, do relacionamento amoroso, né? faz, inclusive no sentido assim de eu tenho mulheres que elas chegam e falam assim, eu não quero nada, Hum, nada, só quero paz na minha vida. Não, mas o teu filho tem direito. Não, eu não quero nada. Não, mas a gente precisa colocar, porque senão o juiz e o promotor não vão autorizar esse divórcio. E daí até é difícil a gente convencê-la de que eu preciso pôr no papel que aquilo precisa ser fixado em prol do filho, em prol da filha, entendeu? uhum, uhum. E assim, eu tenho recebido com mais frequência também, Blenda, a questão de casais por problemas familiares. Ah, familiares. Familiares, sabe? Não da família central, Sim. mas da de origem deles, assim, né? Então, com sogra, com sogro, cunhado.
E isso tem crescido, tem crescido. É, Recentemente eu recebi seguido, assim, dois. A fala é, mas a minha sogra não sei o quê. O meu cunhado não sei o quê. Então, se a gente voltar para o início lá da nossa conversa, né, do diálogo e do conhecimento, né, é tão importante que as pessoas precisam ter sobre, porque a gente, quando casa, a gente casa também com as origens de cada um, né, com aquilo sim, que cada um traz, né? Então, isso é uma questão importante de ser conversada, dialogada, né? Porque uhum, às vezes há uma interferência enorme das famílias de origem, né? Dentro do muito, casamento, né? muito. E aí a necessidade desse casal estar fortalecido, né? Fortalecido entre os dois, porque, como uma seguidora colocou ali, sempre falo, a gente casa com a É, família. Sim, mas se o casal estiver fortalecido e blindado, isso claro, vai ser passado com mais leveza, né? claro, claro. Aliás, tem uma pessoa que perguntou sobre a violência patrimonial, né? Eu E vi ele. essa violência, você falou que esse é um dos principais índices de É, separação, que pode ser física, psicológica ou patrimonial. Como identificar essa violência patrimonial? a violência patrimonial, ela está ligada a diversas características, assim, que podem variar muito, né? Então, vamos pegar o exemplo de uma mulher que é dependente financeiramente do marido, né? Que tem o homem como o principal provedor da casa. Ele vai limitar os gastos dela, não vai deixar ela ter acesso aos ganhos dele. Às vezes, até essa mulher tem a independência financeira dela, e o homem também, só que o homem adquire bens e não fala para essa esposa, coloca em nome de terceiros, mantém conta fora do país, na qual a mulher nunca teve conhecimento. Então, são diversas situações ali que caracterizam essa violência patrimonial. Tem mulheres que trabalham, ganham muito bem e não sabem nem quanto ganham, sabia? Não sabem nem Porque quanto ganham. então dessa renda não fica por conta dela, fica por conta do Fica marido. por conta do marido. Até É. tem um post no meu Instagram que eu coloquei, acho que foi no início dessa semana, que eu falei assim: mulheres, fiquem atentas, vocês ganham presente Dia das Aí, Mães, um carro, e o carro não está no nome de vocês, sim, né? Aí a primeira briga, vou vender esse carro. Então, quer dizer, que presente que foi esse? Porque você não tem nem o poder sobre esse presente, né? sim, Presente é meu, eu ganhei, é minha propriedade. E então isso é uma forma de violência patrimonial, sim. né? Porque você está. Uma coisa que eu já acompanhei algumas vezes, né? Uma mudança brusca, né? Quer dizer, o casamento já está, de fato, em direção a uma separação, mas dependendo da condição financeira, né? E às vezes o homem tem uma condição financeira muito, a mulher também pode ter, há uma mudança brusca do regime de comunhão de bens, né? Então, assim, a partir de agora, vamos fazer separação de bens, porque já está se pretendendo uma separação. E às vezes, pelo menos eu já vi alguns casos desse, né? De apresentar, de uma tentativa de mudar, para que na hora da separação não tenha uma divisão, vamos dizer, equilibrada, né? Dos bens, enfim. Isso Uhum. acontece. Acontece. A mudança de regime de bens escolhido, né, durante as proclamas lá do casamento, ela é um pouco mais complexa, Ah, porque ela precisa de uma ação judicial. Então, como para casar a gente tem a intervenção do Estado por intermédio lá do cartório de registro civil, para a gente alterar o que a gente colocou lá, também precisa da intervenção do Estado por intermédio de uma sentença judicial. Até porque o cartório não vai alterar a certidão de casamento se não houver uma ordem judicial. Mas, então, isso já é um entrave ali para que haja essa alteração de regime.
Mas nós temos, inclusive, muitos estudos e muitos instrumentos de comprovação de fraude patrimonial dentro do casamento, E é uma que violência é, patrimonial, que né? é uma violência, totalmente, é uma violência. Então, estou empobrecendo, né? Então, aquela família tinha um determinado padrão de vida, de repente caiu demais o padrão de vida, tinha um monte de imóveis, estou vendendo tudo, não tenho mais nada, passa para nome de laranjas. Então, isso tudo são fraudes dentro do casamento, Uhum. né? E daí não seria uma alteração de regime de bens formal, mas Sim. é Mas, indiretamente uma sim, alteração, né? mas diretamente sim, porque na hora que houver a separação, quer dizer, aquele ou aquela vai se dar conta que não tem mais o que requerer, né? De alguma maneira. Exatamente, Agora, exatamente. Amanda, você fala no seu Instagram sobre uma coisa que eu achei muito interessante, uma ferramenta que você desenvolveu, né? Que chama-se Acordo da Reconciliação Matrimonial, né? Que você desenvolveu essa ferramenta e eu queria que você, a gente tem aí mais algum tempinho, que você falasse um pouco como é que é, porque eu achei muito interessante, né? O que Aham. você escreve, eu não queria descrever, porque eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa ferramenta, que me parece que é uma ferramenta muito interessante, né? De apoio e de fôlego e de tempo, né? Sim. Para tomar uma decisão. Você pode contar um pouquinho para a gente como é que é? Bom, por conta dessa questão da autonomia da vontade privada, né? Então, hoje a gente tem o casamento sendo muito mais contratualizado do que antigamente. Então, as vontades. Então, se o casal está com dificuldade para dialogar dentro lá das quatro paredes deles e colocarem isso, né, como um compromisso de fato entre os dois, a gente consegue colocar isso na forma de contrato, e um contrato exequível. Então, olha, você está se comprometendo em pelo menos tantas vezes por semana fazer tal coisa, né? Uma vez por semana nós vamos sair jantar. Eu gostaria que você parasse de fazer tal coisa. Então, a gente faz um instrumento, um contrato mesmo, um acordo de vontades ali e Escrito. escrito, exequível, né? Sim, Em sim. que a gente estabelece algumas regras que são difíceis dos dois conversarem sozinhos. Então, isso é uma construção, né? Chama um, conversa, chama o outro, conversa. Eu vou ouvir o que os dois têm para falar, né? O que um reclama do outro, porque colocando os dois juntos vira uma brigaiada, né? Então, aí depois de eu ter ouvido um de cada lado, ter mediado isso, porque não é impositivo, né? Eu quero que você faça tal coisa, isso e aquilo. O outro vai chegar, eu quero. Não, a gente vai São acordos. conciliar, são acordos. E eu sempre esclareço que para que seja feito um bom acordo, ambos devem ceder. Um acordo não é uma imposição, não é um contrato de adesão, né? Então, aí a gente coloca ali as regras, conforme o que eles conciliaram, o que a gente mediou. Eu digo o que é possível ou não é possível, tudo sempre dentro do razoável do jurídico, e daí aquilo fica como um compromisso. E, inclusive, a gente consegue estabelecer já dentro desse documento as regras para o divórcio. Então, por exemplo, o último que eu fiz, eles falaram: não, se em 6 meses não der certo, tchau, a gente já vai divorciar. Então, Então, esse ok. documento ele contempla um prazo e as consequências dele. E Sim, um divórcio. as consequências. Uhum. E daí ali eu já faço como se fosse um divórcio, né? Então, ó, se não der certo nesse tempo, o que a gente já pode colocar aqui como regra para o divórcio de vocês? E até isso é muito bom, porque se não der certo nesses 6 meses e não for um casal extremamente beligerante, eles vão ter tido um fôlego ali para conversar, entendeu? Para ver que eles não precisam brigar,
para que esse casamento termine, uhum, né? uhum. Então, dá certo, né? Eu até vi uma seguidora ali, eu só perdi o nome dela, perguntou como fiscalizar. Na Sim, verdade, quem vai fiscalizar é o próprio casal, porque sim. não é algo que é feito com a intervenção do Estado, e até mesmo porque hoje o Estado já não intervém tão intensamente nos casamentos, né? A gente ainda tem a certidão de casamento, ainda necessita de um juiz para declarar o fim desse casamento, Aham, mas as coisas já estão sendo, já estão transcorrendo mais de forma autônoma pelos uhum, casais, né? Pelas pessoas que compõem ali esses casais. uhum. Interessante. E na sua experiência, você tem percebido que esse instrumento tem facilitado, não facilitado no sentido do casal ficar junto ou se separar, mas facilitado, que eu acho que é o principal, né? Uhum. A possibilidade de fazer acordos, né? Que, aliás, é o que a gente faz dentro do casamento o tempo todo, né? A gente O faz tempo acordos, todo. não é? 45 anos, eu digo que eu faço acordos, né? Também, enfim, faz acordos, né? Então, eu imagino que a possibilidade, né, a alternativa do acordo é sempre é, um caminho melhor, né? Um caminho que, inclusive, favorece a saúde mental das pessoas que estão envolvidas, né? Inclusive os filhos, a família, enfim. A saúde mental, a saúde financeira, Inteira. né? Sim. Porque eu falo para os meus clientes assim, por mais que em contrato, em questão de números, né, o litigioso seja mais caro que o consensual, eu, Amanda, financeiramente falando, por questão de tempo, ganho muito mais no consensual do que no litigioso. Ah, Então, e o litigioso é mais desgaste financeiro, mais desgaste emocional, não só para os clientes, como para o profissional também. Então, eu prefiro fazer 10 consensuais para conseguir ganhar o mesmo tanto que um litigioso, uhum, né? uhum, uhum. Então, assim, mais barato, mais suave, menos briga. Se não houverem filhos menores, pode ser feito em cartório, então é mais rápido, né? Se tiverem filhos menores, não tem jeito, aí tem que ser feito no judiciário mesmo. Então, são várias. Hoje a gente já tem a possibilidade de se fazer o divórcio sem a partilha de bens, e daí fazer a partilha de bens posteriormente, a hora que eles já tiverem mais os ânimos mais, Aí dá né, acalmados. uhum. Então, hoje a gente já consegue trabalhar muito bem com tudo isso, né? E são ferramentas que, quando a gente fala para o cliente, ele até assusta. Né? Eu tinha, recentemente, tive uma cliente que me procurou para fazer o divórcio, problemas patrimoniais ali. Eu falei: olha, vamos fazer o divórcio, então, depois a gente faz a partilha. Não, mas não dá. Eu falei: dá, vamos fazer isso que dá, tranquilo. Não invalida essa partilha Não, depois, né? de forma alguma. Bom, isso é uma ferramenta interessante. Como a gente agora está no final, mas eu queria fazer uma última pergunta para você. Eu tenho Vamos lá. tantas perguntas. A gente marca um outro, então. Para a gente conversar e você me responder tantas coisas, porque ajuda muito. Eu acho que vocês, advogados de família, são terapeutas de casal também, né? Porque vocês, muitas vezes, vocês, numa separação, são as pessoas mais importantes para poder acalmar os ânimos, para poder buscar acordos, porque eu acho que a questão jurídica, a justiça, ela às vezes pode falar melhor do que as duas pessoas, né? Então, Uhum. tira um pouco do cenário aquela briga e vamos agora pensar no que juridicamente é possível. E pensando nisso, eu às vezes ouço muito outra live, vamos fazer outra live, se a Amanda topar, né? Mas Amanda, Topado já. eu queria perguntar uma coisa. Eu ouço às vezes os homens, pensando agora nos homens, né? Uhum. Os homens às vezes se queixam muito
de que numa separação, do ponto de vista da convivência com os filhos, embora exista a questão da guarda compartilhada, mas que o pai fica numa situação de muito menos vantagem do que a mãe. Não sei se isso procede, né? Com as ferramentas que se tem hoje jurídicas. Mas os homens, inclusive alguns dizem, olha, se eu tiver que enfrentar a mãe na justiça, com certeza eu vou perder, né? Porque a justiça, ela é muito mais conservadora no sentido de que esses filhos sempre fiquem com a mãe, né? A mãe tem um poder maior. Isso procede? Então, deixa eu só ligar aqui que tá acabando a bateria do meu. Ligou? Peraí. Já pensou cair tudo aqui? Aí, ligou. Então, é assim, ó. Hoje eu tenho muitos clientes homens que me procuram porque estão lutando pela guarda dos filhos, né? A guarda compartilhada, ela é uma regra. Então, só vai ser fixada uma guarda unilateral em casos excepcionais. Mas o que tem acontecido é que a gente tem visto a aplicação dessa guarda compartilhada privilegiando, sim, as mães, né? Ah, E assim como a mulher, ela assume um papel passivo no sentido de que o homem é o provedor da família, eu falo para os meus clientes homens que eles acabam também assumindo um papel passivo de que essa guarda é da mãe, concordo. entendeu? Então, assim, eu tenho muito carinho e muita admiração por esses pais que vão atrás, de fato, de ter um contato maior com os filhos. E tem crescido muito o número desses Hum, pais. Infelizmente, o que a gente tem, né, são, assim, a lei ela é posta para a gente igualar os desiguais. Então, acontecia da mulher ser agredida fisicamente, agredida emocionalmente, patrimonialmente, tudo. E ela ficava se dobrando a esse relacionamento muito por conta dos filhos, né? Aí o que acontece? Vem lá a Lei Maria da Penha e faz uma proteção para essas mulheres que necessitam de proteção. Aí uhum, vem o CNJ e determina que o processo seja julgado sob a ótica feminina, né? Aí depois vem uma nova legislação extremamente recente, se eu não me engano é outubro de 2023, que fala que nos casos em que há violência doméstica, a guarda vai ser fixada de forma unilateral. Então a gente tem ali algumas situações, e eu sei que são situações pontuais, mas são situações muito dolorosas, em que a mulher se vale disso e faz denunciações que não são reais. Para quê? Para afastar esse pai, dessa criança, desse filho. Então, uhum, o que eu digo, né? Sempre procurem profissionais especializados. Eu não atendo a parte criminal, eu atendo só a parte familiar, mas quando chegam pessoas lá no escritório que são que estão sofrendo algum tipo de violência física, patrimonial, né? Que encaminho daí para uma profissional que é da área criminal mesmo, e eu cuido só da parte da família e sucessão. Quando uhum. tem traição, a guarda é unilateral, Débora, então, a gente conversou um pouquinho antes, né? Hoje já não existe mais procurar os culpados pelo casamento, pelo fim do casamento. Então, a traição já não é mais uma motivação para que a guarda seja fixada de forma unilateral. Quais são os motivos? A violência doméstica, violência contra a criança, abuso, são casos assim bastante extremados, né, que vão para a guarda unilateral. Fora isso, vai ser sempre a compartilhada, porque a intenção é que essa mulher não fique sobrecarregada,
porque antes toma que o filho é seu, né? Aham. E daí nós tínhamos várias crianças ali, vários filhos sofrendo abandono afetivo. Hum, O pai até pagava pensão, mas voltar para visitar e Não vi. conviver com essa criança não vinha, Hum, né? Por quê? Ah, é guarda unilateral, a mãe quis, então agora ela que cuide. Aí vem a legislação e fala: não, vamos fazer a guarda compartilhada. Compartilhamento de qualidade de tempo, compartilhamento de obrigações, de responsabilidades. A palavra compartilhada ali é bem ampla, hum, né? Compartilhar tudo. uhum. Então, o que eu vejo assim, se a gente for pegar o início da nossa live, né, doutora, a gente falando da conversa, da necessidade do diálogo, eu acho que tudo perpassa Sim, até nós chegarmos ao divórcio. sim, Não é porque casou que tem que ficar casado o resto da vida, ok? Né? Pode ser que a gente tenha feito a escolha errada. claro. E ninguém está fadado a ficar casado o resto da vida se fez a escolha errada. Sim, Agora, o que não pode é fadar o seu filho a por uma escolha errada sua, né, a sofrer com isso. sim. Então, resolvam-se entre vocês, né? Muito bom. Amanda, olha, eu gostaria que a gente voltasse a se falar, porque eu acho que tem temas, inclusive, que você traz no seu Instagram, que, aliás, é um excelente Instagram. É, Obrigada. eu vou deixar aqui indicado para as pessoas seguirem, mas a gente poder conversar, né? Talvez até, Uhum. sei lá, um grupo fechado, quem sabe, a gente possa Ah, trazer, legal. né, que a gente possa discutir de forma mais pessoal, enfim, né, que você possa contar para a gente as ferramentas e alternativas, porque a gente às vezes acha que a coisa é muito mais complicada do que ela pode ser, né? Uhum. E tem maneiras aí de se fazer uma separação. Mas eu te agradeço muito, agradeço o teu tempo numa sexta-feira à noite, né, que a gente conversou. Eu acho que as pessoas se beneficiaram muito das suas informações, eu também. Obrigada. E vamos entrar em contato para a gente se ver novamente e bater aí mais fazer algumas reflexões, né? Muito bom, Amanda, muito obrigada, viu? Obrigada a você, Blenda. Fiquei muito feliz e adorei participar. Acho que, né, pegando esse teu gancho aí de falar da gente fazer um grupo, de repente, se as pessoas que estão assistindo a live quiserem mandar perguntas ali nos comentários da live, é interessante até para a gente direcionar já, né, Blenda, o que vocês acham que é necessário a gente abordar. Que temas, né, aparecem como temas mais frequentes e que a gente possa discutir isso. Porque hoje a gente fez uma panorâmica, né? É, um apanhado. Foi pergunta que eu disse, nossa, será que eu vou fazer pergunta mudando o rumo? Mas tinha que aproveitar o tempo com você. Então, Mas foi maravilhoso, adorei. Muito muito obrigada. obrigada e bom final de semana e feliz. Não sei se você tem filhos. 3 Ai, meninos. três meninos. Você tem agora três meninos. Então, feliz dia das você, viu, Amanda? Muito obrigada, igualmente. Esse dia foi aniversário da tua filha também, Bom né? aniversário, foi. Três mulheres, né? Então, Eu vi. como você falou. Muito obrigada, viu? Um bom final de semana para você, bom descanso. Igualmente, gente. Brigadão, até mais. Até mais. Tchau, tchau. 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 Eu vou ficar aqui um pouquinho, só para dar uns avisos. Se Tá. você quiser sair, Tô aí, tá saindo bom? então. Tá Tchau, bom. tchau. Beijo, tchau, tchau. Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado. A, a advogada Amanda, muito disponível, muito acessível. Eu vou deixar indicado o Instagram da Amanda Jimenez e também a plataforma dela, que, olha, é incrível, viu? É uma plataforma que se pode entrar e fazer muitas perguntas e ter acesso a muitas informações. Essa live vai ficar gravada, como a da semana, a outra semana, e daqui para frente eu pretendo, todas as sextas-feiras, trazer para vocês algum profissional, especialista, para a gente poder falar sobre algum assunto que é de interesse de vocês. Um beijo grande,
Feliz Dia das Mães, para quem é mãe, para quem é avó, para quem é tia, para quem cuida, para quem é mãe, de qualquer maneira. Um bom final de semana. Muito obrigada, viu, por estarem aqui, pela audiência. E se vocês quiserem, acompanhem a Todos Nós, o podcast Todos Nós, que agora vem nessa versão que eu chamo de vintage, porque a versão é antiga de live, mas também tem outros episódios no YouTube e no Spotify. Esse episódio também vai estar no Spotify, assim como o anterior sobre comunicação. Um beijo grande para vocês. Fiquem todos bem e a gente se vê qualquer hora. Beijão. Tchau, tchau.